Milhões de cidadãos comuns sustentaram um regime que os levou à destruição total. Não foram apenas os fanáticos ou as SS. Mestres, operários e donas de casa mantiveram o sistema operativo até o último dia. Mesmo com Berlim em ruínas e o exército colapsando, a maioria da população continuou obedecendo ordens sem questioná-las. A maquinaria nazista não apenas utilizou o terror, mas também uma integração social absoluta. O medo da Gestapo se misturava com a lealdade patriótica e a pressão comunitária. Denunciar o vizinho se tornou um dever cívico e duvidar do líder em traição. O Estado eliminou qualquer alternativa política ou moral, deixando a população sem ferramentas para a resistência organizada. Por que os alemães comuns continuaram lutando quando a derrota era óbvia? O que impediu a rendição antecipada ou o colapso interno? Como se chega à destruição total sem rebelião? O armistício que não trouxe paz. Quando a derrota se tornou humilhação? No dia 11 de novembro de 1918, às 11 horas, a frente ocidental parou de disparar. O armistício foi assinado em um vagão de trem na floresta de Compiègne e pôs imediatamente fim às operações, mas não restabeleceu uma continuidade política dentro da Alemanha. O poder imperial desfez-se em dias. Guilherme II abdicou, a autoridade central mudou de forma, surgiram conselhos de trabalhadores e soldados em várias cidades que assumiram funções de ordem pública, enquanto a administração tentava manter serviços básicos em um país esgotado pelo bloqueio, pela escassez e pela reconversão industrial. A assinatura vinculada ao novo governo republicano, com Matthias Erzberger entre os representantes, ficou associada desde o início a uma discussão sobre legitimidade em condições de colapso institucional. O silêncio das armas não eliminou a urgência de distribuir alimentos, alocar combustível, ordenar o tráfego ferroviário e evitar choques armados nas ruas onde a autoridade já não era unívoca. A desmobilização foi massiva e desordenada. Mais de 6 milhões de homens deveriam voltar a uma economia incapaz de absorvê-los de forma estável, com fábricas mudando sua produção, empresas fechando, transporte sujeito a tensões logísticas e cidades que não dispunham de moradia suficiente. O uniforme deixou de ser um sinal de poder e passou a ser parte de uma paisagem de precariedade em estações, praças e escritórios de emprego. O Estado deveria registrar os soldados, gerenciar baixas, ferimentos e pensões, além de retirar armamento e sustentar uma estrutura militar reduzida. Tudo isso em meio a disputas sobre quem mandava em cada distrito. Para muitos veteranos, o retorno não reconstruiu a vida anterior a 1914. Encontraram empregos ocupados, famílias deslocadas, bairros com novas organizações políticas, além de uma moeda que começava a perder capacidade de fixar expectativas. A sociedade que havia se mobilizado para a guerra não se recompunha de maneira automática. Se reorganizava com tensões visíveis. Em 1919, a violência política tornou-se um fundo constante. Em Berlim, a insurreição espartaquista de janeiro mostrou a fragilidade do controle governamental, com greves e confrontos em um ambiente onde a polícia era insuficiente ou estava dividida. O governo social-democrata de Friedrich Ebert recorreu aos Freikorps, unidades paramilitares formadas por veteranos para recuperar território. Aquela decisão resolveu uma emergência imediata, mas introduziu um problema estrutural. O Estado dependia de forças armadas que nem sempre respondiam a uma disciplina institucional estável. A repressão teve um saldo mortal, além do assassinato de Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht, no 15 de janeiro de 1919, um fato que reforçou a ideia de que a eliminação física podia substituir os procedimentos legais. A República se afirmava mediante uma coerção exercida por atores que, frequentemente, desprezavam o parlamentarismo que diziam proteger. A instabilidade se espalhou para outras regiões. Na Baviera, a proclamação da República Soviética em Munique, em abril de 1919, confirmou que a autoridade central poderia ficar em suspenso. A resposta foi rápida. Forças armadas e paramilitares retomaram a cidade em maio,
com execuções e detenções que deixaram uma marca administrativa prolongada em tribunais e prisões. O problema não se limitava à duração de um episódio insurreccional, era o precedente operativo. Cada intervenção reforçava redes armadas que atuavam com autonomia e consolidava um padrão. A política era resolvida na rua antes de se estabilizar no parlamento. A vida cotidiana continuava entre registros, fechamentos temporários, patrulhas improvisadas e rumores sobre novas sublevações, com comércios tentando abrir e famílias tentando manter rotinas em bairros onde a autoridade podia mudar em questão de horas. Nesse mesmo ano, o Marco Internacional estabeleceu condições que a política interna não podia evitar. No dia 28 de junho de 1919, a Alemanha assinou o Tratado de Versalhes na Galeria dos Espelhos. O texto reorganizou fronteiras, limitou capacidades militares e estabeleceu obrigações econômicas. As perdas territoriais foram concretas e administrativamente imediatas. A Alsácia e a Lorena retornaram à França. Poznan e partes da Prússia Ocidental passaram para a Polônia. O corredor polonês separou a Prússia Oriental do resto do país. Danzig tornou-se uma cidade livre. O Sarre ficou sob administração internacional, além da perda das colônias. Essas mudanças alteraram registros civis, rotas comerciais, jurisdições judiciais e pertences de bens públicos. Para aqueles que viviam em áreas afetadas, não foi uma questão abstrata. Implicou novos controles, novas autoridades, novas normas aduaneiras e decisões sobre residência e cidadania. As cláusulas militares reduziram o aparato armado alemão a um mínimo legal. O exército ficou limitado a 100.000 homens e foram proibidos instrumentos-chave de guerra moderna, como aviação militar, tanques e submarinos, enquanto a marinha foi drasticamente reduzida. Renânia foi desmilitarizada e ficou sob ocupação aliada em áreas definidas, o que afetou a relação entre indústria, transporte e segurança no oeste. Também foram dissolvidas estruturas centrais, incluindo o Estado-Maior, com fechamento de instituições, carreiras truncadas e uma reorganização forçada do corpo de oficiais. O impacto foi visível em quartéis vazios, academias fechadas e redes profissionais em conflito com um novo marco que restringia recrutamento e promoção. Para o governo, cumprir era uma condição de sobrevivência diplomática. Para setores nacionalistas, era um símbolo de submissão. O artigo 231 se converteu no eixo político mais repetido do tratado. Ao estabelecer a responsabilidade da Alemanha e seus aliados pelos danos da guerra, serviu de base jurídica para as reparações. As reparações não eram apenas um número, implicavam transferências de valor que afetavam a economia real, entregas de carvão, bens industriais e pagamentos em moeda estrangeira. Cada negociação internacional se traduzia em efeitos domésticos sobre produção, transporte ferroviário e orçamento. A reação interna foi ampla. A partir de diversas posições ideológicas, o tratado foi descrito como diktat. Essa palavra circulou em discursos, imprensa e debates parlamentares, convertendo-se em um resumo de agravos. A discussão não se esgotava porque não existia uma saída simples. Aceitar significava sustentar o Estado sob restrições impopulares. Rejeitar implicava o risco de sanções ou novas ocupações. Entre 1919 e 1921, a violência continuou a funcionar como uma ferramenta política. Houve assassinatos, atentados e confrontos organizados. O Estado tentou consolidar sua legalidade, mas herdava um sistema judiciário do Império com continuidade de pessoal e cultura institucional. Essa continuidade se refletiu em respostas desiguais. Os crimes vinculados à esquerda tendiam a receber condenações mais severas, enquanto a violência da direita frequentemente obtinha indulgência ou penas limitadas. Não era uma discussão teórica sobre jurisprudência, afetava a confiança pública em que o novo regime poderia aplicar normas de maneira uniforme. Nesse contexto, o assassinato de Matthias Erzberger, em agosto de 1921 por militantes nacionalistas, transformou uma figura do armistício em alvo político e mostrou que a assinatura de 1918 continuava sendo um marcador de culpabilidade para setores que buscavam culpados internos.
A tensão acumulada estourou de modo explícito no dia 13 de março de 1920 com o Putsch de Kapp. Walter von Lüttwitz, general da Reichswehr em Berlim, recusou-se a dissolver unidades de Freikorps, em particular a Brigada Erhard, e permitiu sua marcha sobre a capital. A entrada de forças armadas em Berlim sem oposição efetiva expôs uma falha de comando. Quando o presidente Ebert solicitou a intervenção do exército regular, a negativa, formulada em termos de solidariedade entre tropas, indicou que a República não podia contar de maneira automática com a obediência armada diante de um golpe vindo da direita. O governo abandonou Berlim e operou a partir de outras cidades, enquanto Wolfgang Kapp se proclamava chanceler. Durante aqueles dias, o país não se dividiu por uma grande batalha. Paralisou-se por uma disputa de autoridade. O golpe fracassou devido à greve geral. O colapso dos transportes, comunicações e administração esvaziou de conteúdo as ordens do governo golpista. Sem funcionários que executassem decretos, sem imprensas que garantissem a circulação de instruções, sem ferrovias que movessem pessoas e mercadorias, a ocupação de edifícios não foi suficiente para governar. Kapp fugiu e a República retornou a Berlim, mas o aprendizado institucional foi desconfortável. Ficou claro que o Estado podia sustentar-se graças à cooperação social, enquanto uma parte de seu aparato armado mantinha-se ambígua diante da ameaça oriunda de setores nacionalistas. Essa ambiguidade teve consequências imediatas no Ruhr, onde trabalhadores armados durante a greve se negaram a entregar armas rapidamente. A resposta foi uma repressão com um alto número de mortos, além de detenções e buscas. A República foi restabelecida, punindo severamente aqueles que contribuíram para deter o golpe, um contraste que alimentou desconfiança e ressentimento. Em 1921 e 1922, as reparações dominaram a agenda política como um problema sem resolução estável. As conferências, ultimatos e discussões sobre prazos se sucediam sem oferecer um fechamento definitivo. A questão do carvão tornou-se especialmente sensível porque conectava obrigações externas com o abastecimento interno. Cada entrega afetava cadeias de produção e aquecimento, além das receitas do Estado. O governo argumentava limitações materiais, mas os aliados pressionavam com a possibilidade de medidas coercitivas para garantir o cumprimento. O resultado foi um clima de bloqueio, gabinetes que mudavam, debates parlamentares que voltavam ao mesmo ponto, comunicados que anunciavam acordos parciais que depois eram reabertos. A política interna ficava presa entre a necessidade de evitar uma crise diplomática maior e a incapacidade de apresentar essas concessões como aceitáveis diante de uma opinião pública já polarizada. Nesse quadro, a moeda começou a perder estabilidade de forma perceptível, sem ter chegado ainda a um colapso total. Os preços subiam, os salários tentavam acompanhá-los com atraso, o valor do marco se erosionava. Ainda existia comércio normal e continuavam funcionando bancos, contratos e aluguéis, mas a previsibilidade se deteriorava. A administração recorria à emissão monetária para cobrir despesas, incluindo obrigações derivadas do conflito, e essa emissão alimentava novas pressões. A vida cotidiana incorporou ajustes permanentes, renegociações, pagamentos antecipados, disputas sobre tarifas. O decisivo não era uma estatística isolada, mas a sensação prática de que o dinheiro começava a servir menos como medida comum. Entre o armistício e 1922, a Alemanha não recuperou uma moeda comum que alinhasse instituições, leis e expectativas. A derrota traduziu-se num tratado com consequências territoriais, militares e econômicas. A República defendeu-se num ambiente de violência que reforçou atores armados paralelos. O sistema judicial não ofereceu uma resposta uniforme que consolidasse confiança. O debate sobre reparações manteve aberto um conflito internacional que retornava a cada decisão interna. Nesse cenário, o Estado existia, mas sua capacidade de impor autoridade de forma consistente era limitada e a coesão social dependia de equilíbrios frágeis. Quando a moeda deixa de funcionar como referência aceita por todos,
a crise deixa de estar concentrada em comunicados e conferências e passa a instalar-se nas transações diárias. O colapso do dinheiro. O Ruhr sob controle estrangeiro. No dia 11 de janeiro de 1923, tropas francesas e belgas cruzaram a fronteira alemã e entraram no Ruhr, a bacia industrial que concentrava uma parte decisiva do carvão e do aço do país. A ocupação foi a culminação de um conflito administrativo sobre reparações. No dia 26 de dezembro de 1922, a Comissão de Reparações declarou a Alemanha em falta por incumprimentos e atrasos, especialmente nas entregas de carvão. Para o governo francês de Raymond Poincaré, a discussão sobre prazos havia deixado de ser útil. Se não chegassem recursos, seriam tomados no local de origem. O desdobramento buscava controlar minas, oficinas, ferrovias e escritórios de gestão, com pontos de controle e guarnições que garantissem extração e transporte sob supervisão aliada. A Grã-Bretanha criticou a medida sem impedi-la. A Itália manteve-se distante e os Estados Unidos acompanharam o processo com preocupação pelo impacto financeiro europeu. No Ruhr, não houve uma campanha militar convencional. As unidades ocupantes avançaram sobre infraestruturas, asseguraram nós ferroviários, estabeleceram autoridades de facto e exigiram cooperação técnica. A ocupação alterou a administração diária, permissões, salvoconductos, inspeções, requisições, multas. A tensão não dependia de grandes batalhas, mas da fricção constante entre uma economia regional sujeita a controle externo e uma população que via essa presença como uma intervenção direta em sua vida laboral. Ao mesmo tempo, a ocupação afetava toda a Alemanha, porque o Ruhr era um centro de energia, matérias-primas e transporte. Qualquer interrupção, mesmo parcial, era transmitida a fábricas distantes, portos interiores, redes de carvão para aquecimento urbano. O conflito deixou de ser um expediente diplomático e se tornou um conjunto de controles visíveis em estações, armazéns e estradas. O governo alemão respondeu com resistência passiva. O chanceler Wilhelm Kuno pediu a trabalhadores e funcionários que não colaborassem com as autoridades de ocupação. Na prática, a instrução significou greves, negativa a operar trens destinados a cargas controladas pela França, fechamentos de empresas para evitar produção sob supervisão aliada, além de uma desobediência burocrática que impedia tramitar ordens ou facilitar inventários. A decisão buscava evitar um choque militar aberto, mas tornava a economia um campo de pressão. O Estado prometeu pagar salários a quem deixasse de trabalhar, compensar empresas pelas perdas e manter o pulso o tempo necessário. A resistência passiva apoiava-se em uma ideia simples. Se o Ruhr não produzisse sob controle ocupante, a ocupação seria custosa e politicamente insustentável. O problema era financeiro. Em 1923, o Tesouro não podia sustentar indefinidamente uma região industrial paralisada, nem cobrir subsídios sem receitas equivalentes. A solução prática foi aumentar a emissão monetária. O Reichsbank imprimia marcos a um ritmo crescente para pagar salários, compensações, despesas correntes e obrigações acumuladas. A inflação já existia desde o pós-guerra, mas o choque do Ruhr, somado ao financiamento por emissão, acelerou o processo até destruir a função básica da moeda. As taxas de câmbio, seguidas pela imprensa e comerciantes, ilustravam essa ruptura. No começo de 1923, um dólar americano girava em torno de 18 mil marcos. Em junho, perto de 110 mil. Em agosto, milhões. No outono, a escala deixou de ser intuitiva. Em novembro, a taxa alcançou aproximadamente 4,2 trilhões de marcos por um dólar. Nesse ponto, o número não descrevia riqueza, mas uma unidade que havia perdido sentido. A vida cotidiana adaptou-se como uma logística de emergência. Os salários eram pagos com maior frequência porque o poder de compra se desintegrava em horas. Empresas que ainda funcionavam tentavam liquidar salários pela manhã para que o pessoal pudesse comprar antes do seguinte ajuste. Comércios mudavam preços várias vezes ao dia, não por especulação isolada,
mas porque repor mercadorias exigia pagar mais à tarde do que pela manhã. O transporte urbano, o correio e os serviços municipais viram suas tarifas multiplicar-se a um ritmo que obrigava a imprimir avisos novos de maneira constante. Em mercados e padarias, os bilhetes se empilhavam em fajos cada vez menos práticos. Contar um a um era lento, e o peso do papel tornou-se um dado operativo. A moeda deixou de ser um meio estável de troca e passou a ser uma ponte imediata para bens físicos. O golpe mais duradouro recaiu sobre a poupança e as rendas fixas. Depósitos bancários acumulados ao longo de anos foram reduzidos a quantidades incapazes de comprar produtos básicos. Obrigações do governo, seguros, pensões e contratos de longo prazo perderam sua utilidade porque estavam denominados em uma unidade que se desintegrava. Parte da classe média urbana, que organizava sua estabilidade em contas, títulos conservadores ou salários públicos, viu esse suporte desaparecer sem um mecanismo de proteção real. Ao mesmo tempo, aqueles que tinham dívidas puderam quitá-las com moeda desvalorizada, enquanto aqueles que possuíam bens tangíveis, terrenos, imóveis ou mercadorias mantiveram um valor relativo. Essa assimetria reorganizou relações sociais sem necessidade de discursos. Bastava olhar quem podia continuar comprando carvão, alimentos ou roupas, e quem precisava vender objetos para obter divisas ou bens. À medida que o quadro perdia credibilidade, reapareceram formas alternativas de intercâmbio. A troca se estendeu em transações pequenas, e alguns profissionais aceitaram pagamentos em produtos por falta de uma referência monetária fiável. Municípios e empresas emitiram Notgeld, dinheiro de emergência local, respaldado por ativos ou pela confiança de uma comunidade concreta. Esse dinheiro não resolvia o problema nacional, mas facilitava compras em áreas limitadas e permitia que uma fábrica pagasse seu pessoal com um instrumento que o comércio local aceitava. A fragmentação monetária mostrava um fato técnico. A unidade de conta do Estado já não unificava o mercado. A coesão econômica, que depende de preços comparáveis e de contratos duradouros, quebrou-se em milhares de decisões pequenas tomadas para sobreviver semana após semana. Enquanto isso, a resistência passiva no Ruhr acumulava custos políticos e humanos. A ocupação respondeu com detenções, multas, expulsões e medidas coercitivas para assegurar transporte e produção. Houve confrontos entre soldados e civis, com mortes em incidentes pontuais, além de um clima de vigilância permanente. A França tentou trazer trabalhadores para substituir parte da força de trabalho alemã, mas a escala industrial dificultou qualquer substituição completa, e o sabotagem ou a simples ineficiência continuaram a afetar os resultados. A ocupação também não produziu as receitas previstas de maneira linear. Manter tropas, administração e logística consumia recursos, além de tensionar o clima diplomático. Na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, a crítica cresceu pelo risco de desestabilizar o sistema financeiro europeu. A Alemanha, apesar de sua crise interna, ganhou margem como objeto de simpatia internacional frente a uma medida percebida como coercitiva. Em agosto de 1923, o governo de Kuno caiu e Gustav Stresemann assumiu como chanceler no dia 13 de agosto. Sua prioridade imediata foi deter a hemorragia econômica. No dia 26 de setembro, anunciou o fim da resistência passiva no Ruhr, aceitando que o Estado não podia continuar financiando a paralisação. A decisão não reparou de imediato o dano, mas permitiu concentrar esforços em estabilizar a moeda. No dia 15 de novembro de 1923, foi introduzido o Rentenmark, respaldado por hipotecas sobre terras e propriedades industriais, com uma conversão drástica que eliminou o velho marco da circulação prática. A medida funcionou porque oferecia uma âncora tangível e, sobretudo, porque a administração a sustentou com disciplina fiscal e monetária. A interrupção da inflação foi rápida e o país voltou a operar com preços que podiam ser mantidos por mais de algumas horas. Nesse mesmo clima de crise, Adolf Hitler tentou transformar o colapso em um golpe político. Na noite do 8 de novembro de 1923, ele irrompeu na cervejaria Bürgerbräukeller de Munique com homens das SA,
interrompeu um evento com Gustav von Kahr e proclamou o início de uma revolução nacional com a intenção de marchar sobre Berlim. A operação fracassou no dia seguinte. No 9 de novembro, a Bzientzice marcha foi detida pela polícia. Houve um breve tiroteio, morreram 16 nazistas e 4 policiais. Hermann Göring ficou ferido e a revolta foi desfeita. Hitler foi preso poucos dias depois. O julgamento começou em fevereiro de 1924 e a cobertura pública lhe permitiu difundir seu programa em um tribunal que lhe deu margem para falar. A condenação foi de 5 anos, mas ele cumpriu cerca de 9 meses em Landsberg, onde redigiu parte de Mein Kampf. A estabilização não se sustentou apenas com a nova moeda. Em 1924, o Plano Dawes reestruturou os pagamentos de reparações e facilitou empréstimos, em grande parte com mediação e capital norte-americano, para sustentar a recuperação. A retirada de forças francesas e belgas do Ruhr foi gradual e a evacuação completa culminou em agosto de 1925. Para a experiência social alemã, no entanto, o ano decisivo já havia sido fixado. Em 1923, uma ocupação industrial, uma resistência financiada por emissão e uma moeda que se desintegrou em semanas ensinaram que o cotidiano podia se romper sem aviso, mesmo quando as instituições continuavam existindo no papel. Depois de 1923, essa ideia ficou instalada e em 1929 se rompe novamente. Desemprego em massa e bloqueio político. A crise que transforma o voto. Entre 1924 e 1929, a Alemanha voltou a operar com uma normalidade frágil, apoiada em crédito exterior, especialmente estadunidense. Os empréstimos permitiram refinanciar dívidas, sustentar investimentos, reativar bancos e manter à tona empresas que precisavam de liquidez constante. A produção industrial cresceu até superar em 1927 os níveis de pré-guerra, e em muitas cidades isso foi notado em turnos recuperados, obras públicas reanudadas e um comércio com ritmos previsíveis. O desemprego baixou, embora não tenha desaparecido, e a melhora dependia de um circuito financeiro que não era controlado a partir de Berlim. O país parecia ter encontrado uma forma de funcionar, mas essa forma descansava sobre a continuidade de um fluxo de capital que poderia ser interrompido sem aviso. A estabilização também teve um aspecto diplomático. Gustav Stresemann, como ministro dos Negócios Estrangeiros, promoveu uma estratégia de reintegração internacional que culminou com a entrada da Alemanha na Sociedade das Nações em 1926. As reparações continuavam a existir, mas, sob o Plano Dawes, apresentavam-se como um calendário viável enquanto a economia crescesse. A retirada de tropas do Ruhr eliminou um símbolo de coerção direta e reduziu tensões imediatas com a França. Nesse contexto, os extremos políticos pareciam contidos. O NSDAP existia, mas não dominava o panorama eleitoral. Nas eleições de 1928, obteve menos de 3% dos votos e 12 assentos de 577. Para grande parte do sistema político, era um ator marginal que dependia mais da agitação do que de uma capacidade real de formar governo. A virada ocorreu no outono de 1929. Stresemann morreu no dia 3 de outubro de 1929 e, semanas depois, o colapso da Bolsa em Nova York, com o pânico do dia 24 de outubro e a queda do dia 29 de outubro, mudou as condições de crédito de forma brusca. Os bancos americanos frearam novos empréstimos, exigiram pagamentos de créditos já concedidos e reduziram a exposição na Europa. A Alemanha, cuja recuperação se sustentava em parte com financiamento externo de curto prazo, ficou exposta. Empresas que dependiam de refinanciamento perderam o acesso a dinheiro operacional. Bancos alemães, que haviam emprestado com base em capital externo, enfrentaram falta de liquidez. A produção industrial começou a contrair porque era mais difícil comprar matérias-primas, manter estoques ou cobrir folhas de pagamento em setores sem reservas. O problema não foi apenas uma queda nos preços internacionais, mas a interrupção de um mecanismo que permitia sustentar a atividade cotidiana. Entre 1930 e 1900
32, a contração se traduziu em fechamentos e demissões em grande escala. O desemprego, medido em registros oficiais, subiu rapidamente, cerca de 1.300.000 em 1929, perto de 3 milhões em 1930, aproximadamente 4.500.000 em 1931, mais de 6 milhões em 1932. A taxa de desemprego passou de cifras próximas a 4% em 1929 para níveis ao redor de 30% em 1932, com valores ainda piores em cidades industriais. A essas cifras somavam-se jornadas reduzidas e subemprego, além de quem deixava de se inscrever por falta de expectativas. Os seguros de desemprego e a assistência municipal não estavam preparados para uma crise de tal magnitude. Os fundos se esgotaram, as prestações foram cortadas e diminuídas, as prefeituras enfrentaram déficits enquanto aumentavam os gastos com socorro. A crise se tornou visível em despejos, pensões e abrigos saturados, filas diante de cozinhas de caridade e um uso crescente de redes de ajuda privada que não podiam substituir o Estado. A classe média urbana também ficou exposta, desta vez pela queda simultânea do consumo e do crédito. Pequenos comércios fecharam porque as vendas desabaram, profissionais perderam clientes, oficinas reduziram a atividade, agricultores endividados ficaram sem margem quando os preços agrícolas caíram e as parcelas se mantiveram. Os funcionários tiveram cortes salariais e perda de poder aquisitivo em um contexto de austeridade orçamentária. Em 1931, a crise bancária agravou a sensação de insegurança. Fechamentos temporários, restrições e perdas para depositantes mostraram que até mesmo a proteção das economias era incerta. O tecido econômico recuou em direção a decisões defensivas, como vender ativos, adiar pagamentos, limitar compras ao que é indispensável e buscar bens que conservassem valor. A recuperação de meados da década de 20, sustentada em crédito, deixou uma estrutura frágil diante da retirada do capital. O chanceler Heinrich Brüning respondeu com políticas deflacionárias, cortes de gastos públicos, redução de salários, aumento de impostos e contração de benefícios sociais. A lógica era manter a credibilidade financeira, evitar uma fuga maior de capital e demonstrar aos credores internacionais que a Alemanha aplicava disciplina, além de reforçar o argumento de que as reparações eram impagáveis na prática. A curto prazo, essa estratégia aprofundou a queda. Menor gasto estatal reduzia a demanda interna. Menor demanda agravava fechamentos e demissões. Mais demissões reduziam o consumo e a arrecadação, o que, por sua vez, intensificava a pressão para cortes. A economia entrou em uma dinâmica descendente e a política ficou presa entre medidas impopulares e resultados insuficientes. Ao mesmo tempo, o sistema parlamentar perdeu a capacidade de construir maiorias estáveis. O Reichstag se fragmentou, os partidos moderados se enfraqueceram e o governo recorreu cada vez mais a decretos presidenciais. O presidente Paul von Hindenburg ativou com frequência o artigo 48 da Constituição, que permitia medidas de emergência, o que normalizou um modo de governo que eludia acordos parlamentares duradouros. Esse recurso não eliminou o conflito, deslocou-o para a relação entre a presidência, os gabinetes e um parlamento que podia ser dissolvido. A rua funcionou como indicador de polarização. As SA nazistas e organizações ligadas ao KPD protagonizaram confrontos, interrupções de atos e choques com a polícia em várias cidades. A presença paramilitar não era um detalhe decorativo, mas uma forma de pressão que convertia a política em controle de espaços, horários e bairros. Nesse contexto, o NSDAP passou de marginal a força decisiva. Nas eleições do 14 de setembro de 1930, obteve 18,3% dos votos e 107 assentos. O salto alterou o equilíbrio do Reichstag e transformou o partido em um ator central sem necessidade de maioria absoluta. O KPD também cresceu e alcançou 13,1% com 77 assentos, reforçando a incapacidade de formar coalizões estáveis.
A propaganda nazista conectou o desemprego com Versalhes e com os governos de Weimar, prometeu trabalho, disciplina e revisão do quadro internacional, além de apresentar o parlamento como símbolo de paralisia. O partido combinou atos massivos com uma organização territorial eficaz e a presença das SA reforçou sua visibilidade nas ruas. Em um cenário onde o Estado parecia se reduzir a cortes e decretos, a mensagem de decisão rápida encontrou espaço em setores diversos do eleitorado. O ano 1932 concentrou eleições e bloqueios. Nas presidenciais, Hitler competiu contra Hindenburg. No primeiro turno, no 13 de março de 1932, Hindenburg obteve 49,6% e Hitler 30,1%, com Ernst Thälmann em 13,2%. Como não se alcançou maioria absoluta, o segundo turno foi realizado no 10 de abril de 1932, com a vitória de Hindenburg por 53% em frente a 36,8% de Hitler. Pouco depois, as eleições parlamentares do 31 de julho de 1932 deram ao NSDAP 37,3% e 230 assentos, seu melhor resultado, suficiente para ser o maior partido do Reichstag, mas insuficiente para uma maioria estável. Hitler exigiu a chancelaria. Hindenburg se negou naquele momento. Franz von Papen governou sem uma base parlamentar sólida e recorreu a novas dissoluções. Nas eleições do 6 de novembro de 1932, o NSDAP caiu para 33,1% com 196 assentos, enquanto o KPD subiu para 16,9%. A aritmética continuava bloqueada. O centro não podia formar uma maioria sem forças que rejeitavam o sistema, e os extremos não cooperavam entre si. Em dezembro de 1932, Kurt von Schleicher substituiu Papen e tentou construir uma maioria dividindo o campo nazista através de acordos parciais. A manobra fracassou. Papen, buscando retornar ao poder, negociou com setores conservadores um plano diferente: integrar Hitler em um gabinete onde os nazistas seriam minoria e os ministérios-chave ficariam nas mãos de conservadores tradicionais. A premissa era que a popularidade nazista pudesse ser utilizada para estabilizar o governo sem ceder o controle real do Estado. Com esse cálculo, Hindenburg nomeou Adolf Hitler chanceler no dia 30 de janeiro de 1933. Foi um ato administrativo dentro do quadro constitucional, produto de eleições sem maiorias estáveis, governos por decreto e pactos entre elites que assumiam poder de contenção. O ponto já não era apenas chegar ao governo, mas a rapidez com que, naquele ambiente de emergência normalizada, o Estado poderia se tornar um mecanismo sem saída. Decretos que se tornam rotina. A ditadura como forma de vida. Na noite do 27 de fevereiro de 1933, o edifício do Reichstag ardeu em Berlim quando Adolf Hitler estava há menos de um mês como chanceler. O incêndio tornou-se imediatamente um instrumento político. A versão oficial atribuiu o fato a uma conspiração comunista e permitiu apresentar a situação como uma emergência nacional. A detenção de um suspeito no local foi suficiente para ativar um mecanismo que não dependia de uma investigação longa, mas de uma decisão executiva. Na prática, o decisivo foi a reação do Estado e a rapidez com que um episódio físico, visível no centro da capital, se traduziu em ordens de prisão, buscas e controle de informação. No dia 28 de fevereiro de 1933, o presidente Paul von Hindenburg assinou o decreto de emergência associado ao incêndio. Esse texto suspendeu garantias civis básicas, limitou a liberdade de expressão e de imprensa, restringiu reuniões, debilitou a inviolabilidade do domicílio e permitiu detenções sem controles judiciais ordinários. A medida criou um marco operativo para agir contra adversários políticos sob a aparência de legalidade, pois transferia a exceção para o plano permanente. Desde esse momento, a polícia e as forças auxiliares puderam operar com uma margem ampliada, com consequências imediatas em operações, fechamento de estabelecimentos, apreensão de materiais de propaganda e detenções preventivas.
As eleições do 5 de março de 1933 ocorreram nesse contexto. A campanha foi marcada por censura, pressão administrativa, violência nas ruas e detenções de militantes comunistas e social-democratas. Mesmo assim, o NSDAP não obteve maioria absoluta. Alcançou 43,9% e precisou de aliados para governar formalmente. O dado foi relevante porque mostra que a transformação institucional não dependia de uma vitória eleitoral total, mas de um uso combinado de recursos do Estado, coerção e reformas legais posteriores. Com o parlamento sob pressão, a prioridade passou a mudar as regras para que a falta de maioria deixasse de importar. No 23º dia de março de 1933, o Reichstag votou a Lei de Habilitação, oficialmente apresentada como uma solução legislativa para a aflição do povo e do Reich. A norma permitiu ao governo promulgar leis sem aprovação parlamentar e aprovar medidas que podiam contradizer a Constituição. O ambiente não foi neutro. Forças uniformizadas cercaram o edifício e o clima de intimidação acompanhou a sessão. A aprovação exigia uma maioria qualificada e foi obtida graças ao apoio de partidos conservadores e do Zentrum católico, que negociou garantias sobre instituições religiosas. Apenas os social-democratas votaram contra. Com essa lei, o parlamento deixou de ser o centro de decisão e o poder legislativo ficou absorvido pelo gabinete, o que tornou o procedimento legal a via principal de demolição do sistema. A partir de 1933, o regime aplicou a Gleichschaltung, a coordenação de instituições e associações para alinhá-las com o Estado nazista. No dia 2 de maio de 1933, os sindicatos foram dissolvidos, seus dirigentes detidos e seus bens confiscados. Em seu lugar, foi criado o Frente Alemão do Trabalho, controlado pelo partido, que substituiu a negociação coletiva por disciplina laboral supervisionada. Em julho de 1933, o país ficou como estado de partido único, com a proibição ou dissolução de organizações políticas rivais. O federalismo foi esvaziado mediante a imposição de autoridades do Reich nos estados, subordinando administrações regionais a Berlim. A coordenação não foi um gesto simbólico. Significou controle de nomeações, orçamentos, associações profissionais, clubes, organizações de lazer e estruturas que articulavam a vida social. A função pública se tornou um ponto de intervenção precoce. No dia 7 de abril de 1933, a Lei para a Restauração do Serviço Civil Profissional permitiu a expulsão de funcionários considerados não confiáveis e excluiu judeus de muitos empregos estatais. Essa depuração afetou professores, juízes, promotores, professores universitários e pessoal administrativo, alterando a continuidade institucional de dentro. As universidades e centros educativos foram submetidos a controle ideológico por meio de mudanças de currículo, pressão sobre docentes e reorganização estudantil. No dia 10 de maio de 1933, as queimadas públicas de livros em várias cidades mostraram um método de sinalização cultural. Obras de autores judeus, marxistas ou liberais foram retiradas de bibliotecas e destruídas em atos que transmitiam uma mensagem de obediência estética e intelectual. A propaganda foi estruturada como política de Estado. Joseph Goebbels dirigiu o Ministério da Propaganda e utilizou rádio, imprensa e cinema para produzir mensagens unificadas, além de impor censura e autocensura. Jornais foram fechados ou absorvidos, editores substituídos, e o rádio se tornou um meio central de difusão, favorecido por receptores baratos. A saturação visual no espaço público, com bandeiras, cartazes e desfiles, não era apenas ornamentação. Estabelecia uma presença constante do regime na rotina urbana. Os congressos do partido em Nuremberg se consolidaram como demonstração organizada de força, com coreografias, música, uniformes e discursos projetados para exibir coesão. O controle interno também se expressou em violência seletiva. Desde 1933, campos de concentração foram abertos para prisioneiros políticos, com Dachau como um exemplo inicial, destinados inicialmente a comunistas,
social-democratas, sindicalistas e outros opositores. A função era administrativa e coercitiva. Detenção sem procedimento ordinário, isolamento, punição, dissuasão. A Gestapo e outras estruturas policiais ampliaram capacidades por meio de redes de informação, denúncias e vigilância, o que reduzia a necessidade de presença massiva de agentes em cada local. A repressão se tornou um componente previsível. Não era necessário que afetasse a todos ao mesmo tempo para condicionar comportamentos, porque bastava que fosse credível. A consolidação do regime incluiu uma depuração interna decisiva. No 30 de junho de 1934, a Noite dos Facões Longos eliminou figuras das SA e outros adversários, reordenando a hierarquia do movimento nazista e enviando uma mensagem de disciplina pela força. No 2 de agosto de 1934, após a morte de Hindenburg, Hitler fundiu as funções de presidente e chanceler, concentrando a autoridade estatal em sua pessoa e exigindo juramentos de lealdade. Com esse passo, a estrutura do poder deixou de depender de equilíbrios republicanos e se reorganizou ao redor de uma chefia única. A exclusão antijudaica avançou de medidas de hostigamento à definição legal. Houve boicotes e pressões econômicas desde 1933, além de expulsões de profissões e restrições crescentes. Em setembro de 1935, as leis de Nuremberg estabeleceram categorias jurídicas baseadas em ascendência, retiraram a cidadania de judeus e proibiram casamentos e relações com arianos, segundo a terminologia do regime. A discriminação passou a estar codificada, o que facilitou sua aplicação administrativa em registros, permissões de trabalho, educação e acesso a espaços públicos. Entre 1936 e 1938, a pressão se intensificou com novas ordens, expropriações e marginalização sistemática. Nos dias 9 e 10 de novembro de 1938, a Kristallnacht marcou um salto para a violência aberta e coordenada. Sinagogas incendiadas, comércios destruídos, detenções em massa e um sinal inequívoco de que o Estado tolerava e organizava o ataque. Para amplos setores não perseguidos de forma direta, a vida cotidiana combinou estabilidade material relativa com perda de liberdade política. O desemprego caiu de forma pronunciada entre 1933 e 1938. Impulsionado por obras públicas, serviço laboral, rearme e expansão de indústrias vinculadas ao Estado. A recuperação teve mecanismos concretos: gasto financiado com dívida, contratos públicos e planejamento. Hjalmar Schacht contribuiu para esquemas de financiamento como os pagarés MEFO, que facilitaram pagamentos diferidos para rearme sem refleti-los plenamente como gasto imediato. Essa expansão não implicou melhora uniforme de salários nem direitos trabalhistas. As greves ficaram proibidas. A negociação coletiva foi substituída por estruturas do Frente Alemão do Trabalho. E a mobilidade laboral foi restringida com atribuições e controles. A promessa de emprego funcionou como argumento de legitimação social em um país que vinha de anos de desemprego massivo. A vida social foi absorvida por organizações do regime. As juventudes hitlerianas e a Liga das Meninas Alemãs se expandiram até se tornarem estruturas dominantes de socialização juvenil, com atividades desportivas, disciplina em grupo e doutrinação. A pressão não dependia apenas das leis, mas de vantagens educativas e laborais ligadas à pertença, além de estigmas contra famílias que resistiam. As igrejas mantiveram relações complexas com o regime. O concordato com o Vaticano em julho de 1933 buscou proteger instituições católicas em troca de não intervenção política, mas surgiram tensões devido a interferências em associações juvenis e assédio a clérigos críticos. No âmbito protestante, coexistiram setores colaboracionistas e correntes de resistência eclesiástica, com conflitos sobre autonomia doutrinal e controle estatal. Na política externa, a ditadura acumulou fatos que reforçaram sua posição interna. A Alemanha abandonou a Sociedade das Nações em outubro de 1933.
em março de 1935, reintroduziu o serviço militar obrigatório, violando abertamente Versalhes. No dia 7 de março de 1936, remilitarizou a Renânia, enviando tropas para uma zona desmilitarizada, e a falta de resposta militar imediata da França e da Grã-Bretanha consolidou a percepção de sucesso. Em março de 1938, o Anschluss incorporou a Áustria ao Reich, integrando sua administração, recursos e mão de obra. Em setembro de 1938, os acordos de Munique entregaram os Sudetas à Alemanha sem combate, debilitando a Tchecoslováquia e mostrando que a pressão diplomática acompanhada de ameaça militar podia produzir concessões. Esses passos não foram episódios isolados, foram integrados em uma narrativa estatal de restauração de poder que coexistia com a repressão interna. No final de 1938, a ditadura já era uma rotina administrativa. O parlamento havia sido esvaziado, os partidos rivais eliminados, os sindicatos dissolvidos, a imprensa submetida, a justiça condicionada, a vida associativa coordenada e o aparato policial habilitado para agir sem controles ordinários. A economia funcionava sob planejamento orientado para o rearmamento, com o emprego como estabilizador social, enquanto a exclusão racial avançava como política pública com base legal e violência organizada. Com o controle interno assegurado, a guerra permitia financiar adesões e silêncios em uma nova escala. Prosperidade por roubo. A guerra que alimenta a casa. No dia 1 de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia e abriu a fase europeia da guerra. No dia 3 de setembro, a França e a Grã-Bretanha declararam guerra à Alemanha. Dentro do Reich, a mudança imediata foi administrativa. No dia 15 de setembro, foi introduzido o racionamento de alimentos com cartões que estabeleciam quantidades por semana. O sistema não começou como uma economia de fome, mas como um método de controle para evitar pânico, acúmulo e aumentos bruscos. A agricultura alemã, combinada com estoques e com uma logística ainda intacta, permitiu manter um abastecimento regular nas cidades. Havia filas, a oferta se restringia, mas a administração poderia distribuir pão, gorduras, carne e açúcar com continuidade suficiente para sustentar uma rotina de guerra sem ruptura total da mesa doméstica. A campanha contra a Polônia terminou em semanas, e a Wehrmacht mostrou uma coordenação eficaz entre blindados, infantaria e aviação. Depois veio o período chamado Guerra Falsa, entre outubro de 1939 e abril de 1940, sem grandes ofensivas na frente ocidental. Esse intervalo reforçou uma sensação de continuidade funcional na Alemanha. As fábricas trabalhavam, os salários chegavam, o transporte urbano seguia, os cinemas e teatros abriam, a propaganda ocupava o rádio e a imprensa com um relato de controle. A guerra se apresentava como um esforço que podia ser sustentado com disciplina, não como uma emergência que obrigasse a desmontar imediatamente a vida civil. A ofensiva do 10 de maio de 1940 mudou o mapa em 6 semanas. Países Baixos e Bélgica foram atravessados, o dispositivo aliado ficou cercado, Paris caiu no 14 de junho e o armistício com a França foi assinado no 22 de junho. Para o regime, a vitória teve um valor interno enorme, porque convertia a lembrança de 1918 em um contraste útil. O Estado nazista aparecia como capaz de impor resultados rápidos, onde a República havia ficado associada à negociação e à obrigação. A consequência prática foi ainda mais importante que o símbolo. Com a França ocupada, a Alemanha obteve acesso direto a recursos, capacidade industrial e um mecanismo de financiamento que transferia custos para fora de suas fronteiras. A ocupação foi organizada como uma transferência sistemática de valor. A França teve que pagar custos de ocupação em quantias fixadas pela autoridade alemã, além de aceitar requisições de produtos agrícolas, matérias-primas e bens manufaturados. A ferrovia e o parque industrial francês ficaram subordinados às necessidades alemãs, e uma parte relevante do tráfego foi direcionada para envios ao Reich. Ao mesmo tempo, a administração alemã impôs controles de preços,
cotas e prioridades produtivas que transformaram as empresas ocupadas em apêndices do esforço de guerra. Esse padrão se repetiu, com variações, na Bélgica e nos Países Baixos após sua ocupação, além da Dinamarca e da Noruega a partir de abril de 1940, onde o controle de rotas marítimas, portos e matérias-primas teve um valor estratégico e econômico. A estabilidade do racionamento na Alemanha dependia cada vez mais desse fluxo externo. Desde 1939, o sistema de cupons buscou garantir um mínimo social, e o regime priorizou manter a população civil em um nível de consumo que evitasse uma crise de legitimidade. Essa prioridade foi financiada deslocando a escassez para territórios ocupados. Os envios de alimentos, carvão, metais e produtos industriais reduziam a pressão sobre o mercado interno alemão. Ao mesmo tempo, o Reich orientou sua política laboral para reservar mão de obra alemã para setores essenciais e para o exército, cobrindo vagas com trabalhadores trazidos por coação de fora. O trabalho forçado tornou-se uma peça central dessa economia. À medida que aumentavam as mobilizações militares, a Alemanha precisava de mão de obra para a agricultura, construção, mineração e fábricas. A solução foi importar trabalhadores por meio de recrutamentos forçados, deportações ou acordos coercitivos com administrações ocupadas. No Oeste, o regime combinou cotas de trabalho e pressão administrativa. No Leste, a coerção foi mais direta e brutal. Milhões de pessoas foram deslocadas para trabalhar em condições restritivas, com salários mínimos ou retenções, vigilância e sanções. Esse sistema permitiu sustentar a produção dentro da Alemanha sem elevar de maneira proporcional o custo social interno da guerra, porque o desgaste humano era distribuído em grande parte sobre estrangeiros que não tinham proteção legal equivalente. Com a expansão territorial de 1940 a 1941, o Reich funcionou como uma economia que extraía recursos através de imposição fiscal, requisição e controle de preços. Os custos de ocupação eram, na prática, uma forma de tributo que financiava a presença militar e liberava o orçamento alemão. As requisições reduziam o consumo nos países ocupados e mantinham a Alemanha abastecida. A maquinaria ferroviária, os portos, as oficinas e as minas se integravam em uma rede que priorizava a Alemanha. A prosperidade relativa que muitos civis alemães percebiam não provinha de abundância doméstica, mas de uma distribuição hierárquica, primeiro o Reich, depois os territórios ocupados. No dia 22 de junho de 1941, a Operação Barbarossa abriu uma guerra distinta. A invasão da União Soviética mobilizou cerca de 3 milhões de soldados alemães, com um enorme despliegue de veículos, combustível, munição e serviços de transporte. Os avanços iniciais foram rápidos e milhões de prisioneiros soviéticos foram capturados, além da ocupação de extensas zonas agrícolas e industriais. No leste, a ocupação foi desde o início vinculada a uma lógica de extração extrema. O abastecimento do exército, a captura de grãos, a apropriação de matérias-primas e o uso de mão de obra foram planejados como parte do esforço de guerra, enquanto a violência acompanhava a administração ocupante em uma escala que superava os modelos do Oeste. O inverno de 1941 freou o avanço em direção a Moscovo e marcou que a guerra não seria curta. A necessidade de sustentar uma frente gigantesca multiplicou as demandas logísticas. Cada quilômetro adicional exigia ferrovias reparadas, pontes reconstruídas, depósitos de combustível, oficinas de manutenção, hospitais de campanha e transporte para substituições. A Wehrmacht perdeu material a um ritmo elevado. Caminhões imobilizados, tanques destruídos, aviões derrubados, peças abandonadas por falta de peças de reposição. A Alemanha aumentou a produção militar, mas a distância entre o necessário e o disponível se ampliou e a economia se orientou ainda mais a priorizar a frente. Essa mudança, entretanto, continuou acompanhada por um esforço deliberado de manter a estabilidade civil alemã por meio de rações controladas e serviços básicos operacionais.
No interior do Reich, o racionamento se estendeu a roupas e calçados por meio de carnês de pontos, com regras para adquirir novas peças e exigências de reutilização. A vida cotidiana se adaptou a substitutos, reparos e filas. O mercado negro existiu, mas para uma parte importante da população ainda não era o único caminho para conseguir alimentos. A administração buscou que o sistema funcionasse razoavelmente, porque a lembrança de crises anteriores ainda estava presente na linguagem pública. A disciplina no consumo e a aceitação de restrições eram apresentadas como parte do dever nacional, reforçadas por propaganda e por vigilância social, mas a continuidade material dependia de que a extração na Europa não fosse interrompida. O aparelho de ocupação também se conectou ao genocídio por vias administrativas. No dia 20 de janeiro de 1942, na Conferência de Wannsee, foi coordenada a nível burocrático a implementação da solução final por meio de ministérios e escritórios que gerenciavam deportações, categorias e competências. Essa coordenação esteve vinculada, na prática, à confiscação e reatribuição de bens. Habitações, móveis, roupas, objetos de valor e propriedades passaram a estar nas mãos do Estado ou de estruturas por ele controladas. A deportação não foi apenas um movimento humano. Implicou transferência material, inventários, armazenamento e redistribuição. Assim, o funcionamento administrativo do genocídio se entrelaçou com uma economia de expoliação que alimentava recursos e suprimentos em um contexto de guerra prolongada. Desde 1940, o bombardeio aliado sobre a Alemanha existia, mas durante os primeiros anos teve um efeito limitado na vida cotidiana da maioria. Houve ataques sobre objetivos industriais e portuários, danos materiais e vítimas, além de alarmes noturnos que obrigavam a usar abrigos. No entanto, até 1942, a rotina urbana continuou sendo reconhecível em muitas cidades. Trabalho, transporte, escolas, lazer sob controle estatal, notícias filtradas pela propaganda. A guerra era vista em ausências por recrutamento, em cartas da frente, em restrições de compra, em campanhas de coleta e na substituição de produtos, mais do que em uma destruição em massa permanente dentro do território alemão. A guerra também se tornou tangível através do fluxo de objetos provenientes de territórios ocupados. Soldados e funcionários enviavam pacotes com produtos difíceis de obter na Alemanha, e o mercado interno incorporava mercadorias que provinham de redes de requisição. Esse movimento reforçava uma percepção prática de que a guerra produzia benefícios materiais para quem tinha acesso a canais militares ou administrativos. Não era um luxo universal, mas sim um sinal concreto de como a ocupação se traduzia em consumo dentro do Reich. Em uma escala maior, a mesma lógica sustentava rações. Manter quantidades relativamente estáveis exigia remessas constantes, mais controle, mais coerção, mais mão de obra estrangeira. A Batalha de Stalingrado expôs o limite desse equilíbrio. No verão de 1942, a ofensiva alemã em direção ao Volga buscou controlar rotas e recursos do sul soviético, com Stalingrado como objetivo-chave. A luta urbana se prolongou durante meses, com desgaste severo. Em novembro de 1942, uma contraofensiva soviética cercou o 6º Exército Alemão e cortou as linhas de abastecimento. Hitler proibiu a retirada e ordenou resistir. O cerco significou que a sobrevivência dependia de uma ponte aérea insuficiente, com combustível, munição e alimentos incapazes de cobrir necessidades. No dia 2 de fevereiro de 1943, os restos do 6º Exército se renderam. Quase 90.000 soldados alemães marcharam para o cativeiro soviético, e a derrota se tornou impossível de ocultar como incidente ou recuo. Stalingrado foi um sinal público de que a guerra poderia ser perdida. A propaganda tentou enquadrar a catástrofe como sacrifício, mas o fato militar era claro. Uma grande força havia sido destruída e a frente oriental já não oferecia vitórias rápidas que justificassem o custo. A partir desse ponto, a prosperidade relativa sustentada pela ocupação ficou mais exposta,
porque dependia de manter controle sobre territórios, linhas ferroviárias e produção externa, enquanto o consumo de recursos da frente aumentava. Quando a vitória deixa de ser crível, o regime muda de tom, já não promete futuro, exige resistência, sem saída sob as ruínas. Seguir até o final. No dia de 18 de fevereiro de 1943, apenas 16 dias depois da rendição em Stalingrado, Joseph Goebbels pronunciou em Berlim o discurso da guerra total no Sportpalast. A mensagem não prometia mais uma vitória rápida, nem uma paz próxima. Apresentava a continuidade do conflito como uma obrigação nacional e transferia o peso da guerra para o interior do Reich com uma linguagem de mobilização absoluta. Nas semanas seguintes, o Estado endureceu os controles de trabalho, a disciplina nas fábricas e a vigilância sobre expressões consideradas derrotistas. A mudança foi administrativa e cotidiana. Mais ordens, mais supervisão, mais sanções, menos margem para discutir decisões, com um aparato policial e judicial que já operava desde 1933 com amplas faculdades. Em 1943, a guerra entrou na vida civil de maneira mais visível pela intensificação dos bombardeios aliados. A RAF britânica manteve ataques noturnos com bombardeio de área, e a aviação americana continuou incursões diurnas orientadas a alvos industriais, com danos extensos em áreas residenciais. Em julho de 1943, Hamburgo sofreu a Operação Gomorra, uma série de ataques que combinou explosivos e incendiários e provocou uma destruição massiva do tecido urbano. Milhares morreram, centenas de milhares ficaram sem moradia e a cidade perdeu bairros inteiros em poucos dias. O resultado imediato foi uma logística de sobrevivência, evacuações, centros de acolhimento, distribuição de água e alimentos, retirada de escombros, reatribuição de moradias e uma pressão constante sobre a administração municipal para manter serviços mínimos. A partir de então, o bombardeio tornou-se uma rotina recorrente em muitas cidades. Os alarmes obrigavam a descer para abrigos ou porões reforçados. O transporte era interrompido, fábricas paravam turnos, hospitais recebiam feridos, bombeiros e equipes de resgate trabalhavam entre incêndios e desabamentos. A destruição acumulada afetou moradias, redes elétricas, reservatórios de água, pontes, oficinas, estações e arquivos. A vida urbana se reorganizou em torno de reparações provisórias, janelas cobertas com tábuas, ruas bloqueadas, bondes com rotas alteradas, escolas transferidas, escritórios realocados em edifícios ainda utilizáveis. O regime tentou manter a continuidade com propaganda, mas a paisagem material de muitas cidades já contradizia qualquer relato de normalidade. A evacuação tornou-se uma política permanente. Crianças e mulheres foram enviadas de zonas industriais para áreas rurais ou para cidades menos expostas, e essa separação transformou a estrutura familiar e laboral. Nas cidades, concentraram-se trabalhadores industriais, pessoal de serviços essenciais e aqueles que não podiam se deslocar. No campo, municípios, com recursos limitados, tiveram que abrigar a população que chegava com poucas posses, integrá-la em escolas, distribuir alimentos e resolver conflitos por espaço e suprimentos. O movimento de população não foi um fato único, mas uma sucessão de transferências, retornos parciais e novas evacuações, de acordo com o ritmo dos ataques e a destruição de moradias. Enquanto o Oeste sofria bombardeios crescentes, a Frente Oriental trouxe outra forma de ruptura. Desde 1944, o avanço soviético acelerou a retirada alemã e empurrou milhões a se deslocar para o Oeste. No inverno de 1944 a 1945, o colapso do transporte e a pressão militar transformaram esse deslocamento em um fenômeno de estradas saturadas, trens lotados e cidades receptoras sem capacidade suficiente. A administração local operou com registros incompletos, falta de alojamento e escassez de combustível para aquecimento. A guerra já não era apenas uma notícia do fronte, era uma massa humana em trânsito,
com necessidades de alimentos, abrigo e atendimento médico, geridas em condições de ruptura administrativa. O abastecimento interno também se deteriorou. Entre 1943 e 1945, as rações oficiais foram reduzidas, o mercado negro se expandiu e a distribuição dependia cada vez mais de conexões locais e do acesso a produtos fora do circuito regular. Os trabalhadores de indústrias essenciais recebiam, quando possível, suplementos, mas a queda geral do suprimento afetou a capacidade de trabalho, a saúde pública e o funcionamento de serviços. O Estado respondeu com mais controles e punições, perseguição de acumulação, sanções por infrações de cadernetas, vigilância de conversas, campanhas contra o derrotismo. Na prática, esse endurecimento reforçou a ideia de que a saída não seria negociada nem administrada com flexibilidade, mas imposta por disciplina e medo. O esforço industrial continuou, mas em condições cada vez mais contraditórias. A produção de armamento foi reorganizada com dispersão de oficinas, transferência de linhas para instalações subterrâneas ou distantes de centros urbanos e uso ampliado de trabalho forçado. Sob Albert Speer, o Ministério de Armamentos impulsionou uma racionalização que conseguiu aumentos de produção em determinados períodos, mesmo com bombardeios. No entanto, produzir não equivalia a dispor. A destruição de redes ferroviárias, estações e pontes dificultou a distribuição. A falta de combustível limitou o movimento de veículos e o treinamento. O desgaste de pilotos e a redução de horas de voo afetaram a eficácia aérea. A economia podia fabricar armas que depois ficavam imobilizadas pela ausência de transporte, peças ou gasolina. O sistema continuava operando, mas cada vez com menos coordenação real entre fábrica, depósito e frente. No dia 20 de julho de 1944, o atentado fracassado contra Hitler e a repressão posterior fecharam uma das últimas expectativas de mudança de dentro. A investigação e as detenções atingiram setores militares e civis, e as execuções tornaram-se um sinal público de que qualquer alternativa seria punida sem limites. O regime aproveitou o episódio para reforçar o controle sobre o exército, ampliar poderes policiais e endurecer tribunais especiais. Para a população, a mensagem foi dupla. A liderança permanecia intacta e a possibilidade de uma mudança institucional ficou anulada pelo terror exemplificante. No mesmo ano, a situação militar tornou-se irreversível. O desembarque aliado na Normandia no dia 6 de junho de 1944 abriu uma frente maciça no oeste, e nos meses seguintes a Alemanha perdeu território, recursos e capacidade de manobra. A leste, as ofensivas soviéticas destruíram grupos de exércitos e empurraram a linha em direção às fronteiras do Reich. No final de 1944, a Alemanha lutava em várias frentes com reservas esgotadas, cidades danificadas, transporte interrompido e um suprimento cada vez mais precário. O Estado reagiu com medidas de mobilização interna, extensão de jornadas, fechamento de atividades consideradas não essenciais, recrutamento ampliado e uso de milícias de emergência. O objetivo já não era conquistar, mas adiar o colapso. O inverno de 1944 a 1945 concentrou os efeitos dessa degradação. A falta de carvão, o dano nas redes elétricas, a ruptura de ferrovias e a presença de refugiados pressionaram a administração até o limite. Em muitas áreas, as autoridades locais agiam sem instruções claras ou com comunicações intermitentes. Os hospitais trabalhavam com escassez de medicamentos, material e pessoal, enquanto os bombardeios e os combates nas proximidades aumentavam a demanda. O Reich continuava emitindo ordens, mas a capacidade de executá-las era desigual de acordo com a região, e a diferença entre a diretiva central e a realidade local se ampliou. Na primavera de 1945, o combate chegou ao coração do Estado. Berlim foi cercada pelo Exército Vermelho e se tornou um cenário de luta urbana com destruição adicional em uma cidade já castigada por anos de guerra. A defesa combinou restos de unidades regulares, formações das SS, milícias improvisadas e pessoal mobilizado com treinamento limitado. A presença de civis em porões e abrigos,
a falta de água potável em setores, o bloqueio de ruas por escombros e a escassez de alimentos definiram a vida diária na capital sitiada. A disciplina interna foi mantida por meio de ameaças, execuções e punições àqueles que tentavam se render ou abandonar posições. Um mecanismo que prolongou o combate mesmo quando o desfecho era evidente. No dia 30 de abril de 1945, Hitler cometeu suicídio em Berlim. O fato não mudou a situação militar, mas acelerou uma transição caótica dentro de um Estado que já não controlava seu território. Nos dias seguintes, a rendição de Berlim e o colapso de frentes locais avançaram rapidamente, enquanto um governo provisório tentava administrar o inadministrável. Deslocamentos, prisioneiros, rotas cortadas, cidades sem autoridade operacional estabelecida. A capitulação alemã na Europa foi formalizada no dia 8 de maio de 1945. Com esse ato, a guerra terminou para a Alemanha como Estado e o território ficou sob ocupação aliada, com uma administração que passaria às mãos de autoridades militares em um país marcado por destruição urbana, ruptura de suprimentos e uma população deslocada em larga escala.